Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço para conversar sobre o conhecimento que se produz aqui na universidade. No programa de hoje, a gente vai conhecer um estudo desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, que investigou a relação entre a formação profissional e as competências demandadas pelo mercado de tecnologia do Alto Vale do Itajaí. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o pesquisador Sandro Alencar Fernandes, mestre em Desenvolvimento Regional. Bem-vindo, Sandro. Muito obrigada pela presença. Agradeço, muito obrigado pelo convite e para mim é uma honra estar aqui para a gente conversar sobre esse tema aí da minha pesquisa. Bom, eu gostaria que você começasse nos contando um pouquinho da tua trajetória, então, nesse setor, na área de tecnologia. Bom, eu sou prata da casa, sou egresso aqui da FURB nos anos 2000, eu concluí, 99 para 2000, concluí o curso de Ciências da Computação e desde então eu atuo no setor de tecnologia, né? Trabalhando na universidade que é a Unidade lá em Rio do Sul. Desde aquela época, passei a empreender, então hoje eu também tenho uma empresa de tecnologia, na verdade ela já tem 20 anos, eu fundei ela em 2004 e estou sempre envolvido com esse setor, né? Com o setor de tecnologia de uma forma geral e principalmente como empreendedor com capacitação e necessidade de capital humano, mão de obra para a área de tecnologia, né? Atuo também, então, como empreendedor, atuo na Unidade como professor, um tempo trabalhei na área de tecnologia lá e depois que empreendi passei a conduzir meus negócios, mas continuo como professor nos cursos de sistema de informação, produção multimídia, marketing, enfim, sempre envolvendo tecnologia e claro, o objetivo quando a gente atua como professor é ajudar a contribuir com a formação, mas eu tenho os dois lados, né? Eu visto as duas camisas, né? Eu visto a camisa de empreendedor e visto a camisa de formador, de professor, e isso de certa forma me guiou na ideia de estudando o desenvolvimento regional, que é o mestrado concluído aí, tentar unir essas duas questões em uma pesquisa que fizesse sentido para a nossa região. Né? Como é que nasceu então esse teu projeto de pesquisa no âmbito aqui do PPG-DR da FURB? Perfeito. Bom, no decorrer das disciplinas a gente vai tendo contato com o desenvolvimento regional e começa a entender as várias nuances que eles têm, né? Eu sempre me questionei, porque eu sou das exatas, né? Então, minha área é tecnologia, programação, enfim, minha empresa é nessa área. E aí, quando eu ingressei no desenvolvimento regional, óbvio que a gente sabe que tem tudo, tá relacionado com tudo, mas eu sempre tentei buscar e entender como é que eu conseguiria fazer uma pesquisa e trabalhar o desenvolvimento regional de forma que também auxiliasse a minha empresa, o meu negócio, a minha atuação como professor na área das exatas. Então, foi o que eu busquei quando comecei a pensar lá no projeto de pesquisa, o que faria sentido e que poderia, de certa forma, contribuir com a região e onde a gente está atuando, né? E também, além de professor, enfim, eu também atuo, né, no associativismo. Então, estou muito vinculado ao setor empresarial. Lá na região a gente tem o NIAVE, que é o Núcleo das Empresas de Tecnologia, que é um polo da ACAT, né, em Santa Catarina. Então, a gente tem essas dores de várias empresas, vários empreendedores, quando a gente fala em capital humano e captação de mão de obra, enfim, e poder ter uma equipe que realmente contemple a empresa, mas que também, de certa forma, contribua para a região de uma maneira. Então, é nisso que eu me pautei quando fui já estudando e tentando desenvolver o projeto. E aí, felizmente, conseguimos trazer ele para essa pesquisa e desenvolvê-la no decorrer do curso e agora como conclusão na dissertação, né? Para a gente entrar então um pouquinho mais especificamente na pesquisa que você desenvolveu então no mestrado, quais foram os objetivos dela? Qual foi o propósito central dessa pesquisa? Bom, então o objetivo era esse, era a gente poder, de certa forma, compreender, né, essa relação e como que funciona essa relação de formação de mão de obra, né, essa relação de formação de capital humano, como que as instituições de ensino, como que a oferta de cursos na nossa região, que é o Alto Vale do Itajaí, a região de Rio do Sul lá, como é que ela se comportava e principalmente como é que ela dialogava com as necessidades das empresas de tecnologia. Então, as empresas de base tecnológica, elas têm, todas as empresas hoje, né, a gente cita isso na nossa pesquisa, principalmente a partir da pandemia, todo mundo teve um olhar para a tecnologia.
mas nós, como empresas de tecnologia, temos uma demanda ainda mais crescente, ainda mais agora, recentemente, com inteligência artificial, todas as tecnologias que estão sendo aplicadas, a gente continua tendo a demanda de profissionais de tecnologia. E isso de certa forma, importante, justamente porque não só nós precisamos, mas hoje toda e qualquer indústria, todo e qualquer negócio demanda desse tipo de profissional. E aí, como é que isso está acontecendo, né? Como é que as instituições de ensino que existem na região têm trabalhado as suas iniciativas de formação? Como é que as empresas têm captado e entendido como é que chegam esses candidatos, o que elas levam em consideração? Então, o objetivo era esse, era a gente poder fazer essa análise, né? Analisando o que tinha de oferta de cursos, mas também conversando com as empresas para identificar o que elas demandavam e fazer aí um certo cruzamento do que se demanda para o que se oferta, né? Acho que é importante a gente dar uma contextualizada, né, um panorama desse setor de tecnologia no Alto Vale, né? Qual que é o tamanho, a relevância desse setor hoje lá no Alto Vale do Itajaí? Então, hoje a gente, de certa forma, se destaca também, né? O estado de Santa Catarina é um destaque hoje no setor de tecnologia, né? A gente tem Blumenau como um dos mais antigos polos, né? Muitas empresas de tecnologia nasceram aqui. Hoje a gente vê Florianópolis, obviamente, se destacando aí como capital Ilha do Silício, como se fala, enfim. Mas a gente tem outras regiões, a região oeste também tem isso, a região do Planalto. E o Alto Vale a gente também tem esse destaque, né? E por que isso tem ganhado força, né? A gente está num vale, né? E um vale tem questões geográficas, territoriais que de certa forma, não que dificultam, mas limitam de alguma forma talvez expansões de grandes indústrias, indústrias que demandam mais espaço. A gente tem, obviamente, clássicos problemas de infraestrutura, né? Todo mundo trancado pela 470, então a questão de logística, distribuição dessas indústrias mais tradicionais sempre, de certa forma, acaba esbarrando com essas dificuldades, né? Então a indústria de tecnologia, ela é uma indústria que a gente costuma dizer que é uma indústria, de certa forma, limpa, né? E de fácil distribuição, quer dizer, hoje a gente distribui software pela nuvem, né? Por ambientes digitais, sem a necessidade de eu precisar pegar uma BR, muitas vezes sem a necessidade de eu ter que ir visitar em loco o cliente. Então hoje, em toda a região, a gente tem empresas aí que atendem o cenário nacional e até internacional. Então, no Alto Vale do Itajaí, a gente tem mapeado mais ou menos aí pelos quinais das empresas de tecnologia cerca de 560, 570 empresas com quinais de tecnologia. Dessas, só na região, na cidade de Rio do Sul, que é a capital do Alto Vale do Itajaí, a gente tem aproximadamente 200 empresas. E aí, obviamente, como muitas outras regiões, a gente começa a se organizar em polos de desenvolvimento, e aí onde surge o núcleo das empresas de tecnologia do Alto Vale do Itajaí, que é o NIAVE, que é um polo da Associação Catarinense de Tecnologia. Hoje, nesse núcleo, a gente tem aí mais de 52, 53, quase 55 empresas associadas. Então, e a gente passa a ter um mercado muito forte. A gente já tem vários cases aí, inclusive de empresas que foram compradas, que foram adquiridas, ou mesmo empresas que têm certo renome nacional. Então, isso demanda aí, claro, como toda e qualquer indústria, a necessidade de profissionais, né? E no nosso caso ele é bem específico, né? Porque as empresas de tecnologia demandam profissionais com hard skills, que a gente costuma falar, mas uma das coisas que a pesquisa mostra, né, que além das características técnicas, dos hard skills que a gente fala, a gente também tem uma procura pelas empresas por comportamentais, né, por questões comportamentais que são as soft skills. Então esse é o cenário que, de certa forma, provocou que a gente estudasse um pouco mais e entendesse o que estava acontecendo e o que está acontecendo. Esse cenário das empresas de tecnologia no Alto Vale, ele está em expansão? Está em expansão. A gente tem uma característica, né, a pesquisa mostra isso quando a gente traz os dados dos entrevistados, né, a gente entrevistou desse universo que eu falei aí, aproximadamente não, foram 44 respondentes da pesquisa. A gente tem aí um grande número de micro e médias empresas, obviamente, mas tem essa é uma característica também. A gente tem empresas nesse porte, né? Quer dizer, a gente tem algumas grandes empresas, mas o setor tecnologia tem esse aspecto. Aí depende de como a gente olha a classificação,
Porque às vezes tu tem empresas com um volume de funcionários, mas faturamentos não tão altos, ou o inverso também, tu tem às vezes poucos funcionários e grandes faturamentos, então tu tem que entender essa dinâmica. Mas se a gente olhar uma classificação de micro e pequenas empresas, excluindo os MEIs, enfim, a grande quantidade respondente é empresas de micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte, com algumas de médio para grande porte, né? E uma característica disso, desses 44 respondentes aí, é justamente isso. A gente tem uma diversificação, a grande maioria é empresa de software, mas tem algumas outras que atuam em outros setores, como infraestrutura, algumas até como varejo, enfim, foi o que a gente obteve de retorno com relação a isso, né? E a tua pergunta sobre a expansão, sim, há no Estado, né, o movimento dos centros de inovação, então a gente também lá tem o Centro de Inovação Norberto Frank, a gente está envolvido nesse cenário, até por ser o Núcleo de Tecnologia e Polo da Associação Catarinense, e aí há vários movimentos, né, como os Startup Weekends, o próprio Startup SC, enfim, vários movimentos, Programa Nascer, que promovem o crescimento de empresas. E aí quando a gente entra nesse universo de startups, muitas vêm e surgem com essa pegada de base tecnológica, de desenvolvimento de tecnologia. Então sim, a gente tem novas empresas entrantes, mas uma característica que a gente observou na pesquisa é que dessas respondentes, e no Alto Vale a gente tem empresas já muito consolidadas. A grande maioria dos respondentes tem mais de 10 anos, né? Então já mostra que é um setor também consolidado, né? Não é um setor só de novas empresas e também não apenas de empresas muito velhas. A gente tem esse surgimento de novas, mas também com empresas se consolidando ao longo do tempo, né? Explica pra gente como é que essa pesquisa foi desenhada do ponto de vista do método, né? Como é que ela foi realizada? Você menciona os 44 respondentes, eles são gestores de empresas de tecnologia? Isso, a gente fez o foco principal em gestores, né? Os C-levels das empresas, porque a gente queria entender qual era o viés, né? Qual é a visão que esses profissionais têm, tanto do que há de oferta de cursos na região, como é que eles veem esses candidatos que chegam e também as equipes que trabalham nessas empresas. Então a gente focou nesse cenário, usou justamente a nossa rede de contatos vinculada às associações para mapear essas pessoas e poder chegar às pessoas corretas para participarem do universo dessa pesquisa. A pesquisa ela foi dividida em dois cenários, né? A gente usou esses dados da pesquisa, que são os dados primários da pesquisa, mas a gente também trabalhou com dados secundários, principalmente para levantar a questão de formação. Então, a partir aí do censo do ensino superior e do censo da educação, a gente também analisou a formação profissionalizante, né? Principalmente dos cursos que entregam, né, as skills, ou as dinâmicas relacionadas às empresas de base tecnológica. Então, isso a gente fez esse paralelo para justamente identificar quais são as ofertas que tem de cursos na região e, a partir dessas ofertas, também entender o que os empresários estavam demandando na sua pesquisa e, de certa forma, empírica, né, de uma maneira geral, a gente poder entender que relação essa demanda e essa procura e oferta acontece, né? A partir, então, das respostas desses gestores, de todo esse processo de pesquisa, quais seriam, Sandro, as principais habilidades técnicas, vamos começar falando das técnicas, que são demandadas pelo setor de tecnologia lá no Alto Vale do Itajaí? Isso, basicamente, né, a gente mapeou as principais demandas técnicas, obviamente, são de desenvolvimento, né, de desenvolvedores, então, desenvolvedor de algumas linguagens específicas, o que a gente fala que são chamados full stacks, né, que desenvolvem em todo um contexto, mas a gente também tem desenvolvedor para dispositivos móveis, desenvolvedor de back-end, desenvolvedor de front-end, são as principais demandas. Surgiram demandas aí de analistas de dados, né? Algo que a gente já tinha essa leitura, mas a pesquisa apontou isso, né? Que tem essa necessidade aí. O que a pesquisa apontou também é uma necessidade de profissionais que demandam também a questão de hard skills, mas que envolva análise de dados e inteligência artificial. Obviamente, era de se esperar que acontecesse, já que a pesquisa é recente, né?
As habilidades comportamentais também foram citadas por esses gestores, né? Muitas vezes na formação desses profissionais, eles estão muito focados nessas habilidades técnicas que são demandadas do setor, mas as habilidades comportamentais também são importantes, né? Esse é um ponto, e aí não só como pesquisador, professor, enfim, eu percebo e falo e trabalho e percebo na minha equipe, né, no dia a dia da empresa, né? A gente, quando trabalha formação técnica, e aí isso é uma das coisas que a gente também observou analisando os dados secundários, né? A gente tem uma grande oferta de cursos de curta duração, e esses cursos de curta duração, de certa forma, ou até modalidade EAD, que a gente identificou que era um grande volume também, eles priorizam a parte técnica. E aí, em detenimento a isso, tu tem um pouco foco na questão mais comportamental, mais de formação do profissional de uma forma mais ampla, né? Tu foca muito na questão das características técnicas. E isso, de certa forma, apareceu na pesquisa também como um viés que os empresários não estão encontrando e não mapeiam naqueles candidatos que se apresentam, né? E o que eles apontaram que eles demandam é justamente algo que para nós, das empresas de base tecnológica, faz todo sentido, porque a gente é muito baseado em projetos e em problemas, então a coisa que a demanda de soft skill mais demandada, que mais pontuaram, foi a capacidade de resolução de problemas, e isso a gente realmente percebe no dia a dia. Às vezes tu tem um técnico que ele é muito bom como um desenvolvedor lá de front-end ou de mobile, mas ele não tem a capacidade de olhar o todo e a partir disso propor uma solução para o problema. Outra coisa que apareceu justamente, que é comum também, né, hoje tu não tens equipes de desenvolvedores, principalmente falando de desenvolvedor, ou mesmo quem trabalha com projeto interface, não trabalha sozinho. Nenhum negócio hoje, nenhuma empresa, nenhum profissional hoje consegue, de certa forma, trabalhar sozinho. Mas, no nosso caso, a gente tem isso também. A gente tem a necessidade de trabalho em equipe com pessoas que não têm um viés, talvez, mais de humanos, mais de social, enfim, que são mais fechados pela característica do negócio, que tem um viés mais técnico. Então, eles também têm essa dificuldade, muitas vezes, de trabalho em equipe. E é algo que é totalmente demandado, né? Hoje eu não consigo criar um projeto de um software se eu não envolver, às vezes, mais pessoas na equipe, multidisciplinar, se eu não conversar principalmente com o cliente. E aí isso aí acabou pontuando também na pesquisa como uma necessidade das empresas, e é algo que a gente também entende que, como a gente já falou, não é tão explorado pelas iniciativas de formação, principalmente as que têm viés mais tecnológico, né? E por terceiro aí, que aí vem na mesma linha, terceiro e quarto, é justamente a comunicação. Quer dizer, são profissionais que estão acostumados a sentar lá na frente da sua tela, programar, conversar até por canais digitais, né? A gente tem algumas iniciativas nesse sentido, comunidades que eles falam, mas quando tu bota esse cara sentado frente a frente com alguém da equipe para discutir um projeto, ou para discutir com o cliente, ou para apresentar uma solução, tu percebe que há uma dificuldade desse profissional, e aí, de novo, a gente acaba vendo que as iniciativas de formação muitas vezes priorizam o cara que é bom, que consegue desenvolver uma baita solução tecnológica, mas que na hora de ele apresentar ou defender aquilo, não se sai tão bem, né? Então isso a pesquisa apontou. Na verdade, a gente já tinha, quando a gente começou a pesquisa, a gente já tinha, de certa forma, premissas de que isso pudesse aparecer, e a pesquisa confirmou essa nossa ideia, né? Essa nossa projeção do que podia estar acontecendo. As empresas lá da região, elas costumam exigir a formação superior? Como é que funciona isso? As pessoas acabam entrando, conseguindo essas vagas mesmo sem a formação superior, ou uma formação técnica apenas pela experiência? Como é que é esse cenário? Então, a gente fez essa pergunta também para entender como é que os gestores, de certa forma, o que eles priorizavam. E aí a gente analisou, obviamente, baseado também no censo e nos dados que a gente pesquisou, alguns critérios. Obviamente, todos eles, e de certa forma, não todos, mas a grande maioria exige, claro, pelo menos uma formação de ensino médio, né? Mas aí eles priorizam, sim, quem tem formação de ensino superior, isso é levado em conta, mas eles também têm um olhar para quem tem formação técnica, de certa forma, né? Então, aí, na verdade, usa-se um critério de priorização.
Mas, e esse é um ponto que eles pontuaram também, que em determinados momentos não é só a formação que é levada em conta. A experiência e a vivência disso também tem forte poder de decisão na seleção. Isso talvez também, de certa forma, molda o profissional, porque ele sabe que, mesmo às vezes ele não tendo uma graduação, ou ele não tendo algo que tenha uma carga horária maior, que traga soft skills, o gestor ou a empresa vai acabar absorvendo ele. Isso porque, e aí a pesquisa também a gente trouxe dados disso, a gente tem uma defasagem muito grande de demanda, né? Hoje a gente tem muita necessidade, muita demanda para pouca oferta, né? Pesquisas aí trazem, né? A própria pesquisa recente que a gente cita na dissertação da CAT, que é previsto para até 2027, são quase 100 mil vagas em Santa Catarina para o setor de tecnologia, né? De profissionais de tecnologia. E a gente não tem isso sendo formado, né? A gente fez ali um breve exercício, a gente não está longe de formar isso, mesmo considerando iniciativas de cursos de curta duração, a gente ainda está longe disso. E aí talvez por isso também que os profissionais se contentam ou de certa forma querem uma formação às vezes de curta duração, mais técnica, para já serem absorvidos para o mercado e aí a gente acaba vendo isso que a gente observou na pesquisa, que quando tu fala em algumas demandas como resolução de problemas, trabalho em equipe, comunicação, esses profissionais não apresentam porque eles justamente não se capacitaram nessa área e acabam aprendendo dentro da vivência nas empresas, né? Enfim, esse é o cenário que a gente observou, né? Essas suas conclusões, elas acabam reforçando que aquele profissional da área da tecnologia, que além da competência técnica desenvolver essas competências comportamentais, muito provavelmente vai ter sucesso no setor. Vai. Esse cara é a mosca branca, né? Então, esse cara que é um cara bom, tecnologicamente falando, que tem lá as competências técnicas necessárias e que ainda assim, de certa forma, se destaca nessas competências comportamentais, de soft skills, esse cara ele tem certamente, eu diria, mais portas abertas do que outros profissionais que são mais restritos em outras situações. Esse cara rapidamente vai virar um gestor, rapidamente ele vai conduzir e coordenar outras equipes. Se ele resolver empreender, ele também vai ter habilidades como empreendedor que são demandadas, que são, de certa forma, mais competitivas do que quem não tem. Então, quer dizer, esse profissional que buscar, além da capacidade, da capacitação técnica também, uma capacitação nessa linha, certamente ele tem destaque no mercado, né? E esse é o desafio, porque a gente tem aí, e aí é mais uma percepção, a pesquisa não investigou isso, é mais minha percepção como professor e como profissional e empreendedor na área, a gente tem uma geração atual, né, que vem com muitas dúvidas e vem procurando soluções mais rápidas, cursos de menor duração. De certa forma isso é bom porque coloca eles rápido no mercado de trabalho, mas se eles entenderem que é só isso, talvez eles em algum momento vão ficar estagnados, não vão conseguir evoluir ou vão sofrer, vão ter dificuldades em evoluir, né? Então esse é um ponto que chama atenção, né? Você mencionou anteriormente as associações, né, em que essas empresas de tecnologia se organizam. Qual que é a importância dessa organização em associações para que o mercado possa crescer regionalmente? Cara, eu sou suspeito porque eu sou defensor, né, e entendo que o movimento associativo ele é muito positivo, né, cooperativo, enfim, a gente vê isso em vários setores da economia, mas no setor de empresas de base tecnológica ele é fundamental. Por quê? Porque a gente ainda é um setor novo, é uma indústria nova comparado com outras indústrias, então é muito difícil tu caminhar sozinho, né? Então quando tu se junta com outra empresa que tem as mesmas dores, seja de formação, seja de retenção de profissionais, seja de buscar atualização tecnológica, tu dilui o peso, né? Tu dilui a carga. Então o movimento associativo promove isso, né? Promove que a gente trabalhe essas necessidades de forma coletiva, e isso é importante também, quando tu se junta em associações no âmbito
mais próximo, né, mais regional, e aí entra a área de desenvolvimento regional, né, eu falo isso na minha fundamentação teórica, e falando de teorias de desenvolvimento regional, eu falo sobre isso, sobre os polos de crescimento e polos de desenvolvimento, enfim, é isso, assim, é tu juntar essas dores, mas naquela região, por mais que, por exemplo, hoje eu tenho uma associação catarinense, às vezes a realidade que é discutida aqui em Blumenau é diferente da realidade lá em Rio do Sul. Então, tu ter essas associações locais ajudam a tu aproximar, muitas vezes, mesmo iniciativas maiores que podem ser escaladas, mas a realidade mais local. Então, tu traz isso para perto, né? Considerando essas demandas ali de formação que a gente comentou, essas lacunas que os gestores têm observado, as empresas têm se organizado de alguma forma para fornecer uma formação complementar para esses seus funcionários? Sim, a gente busca fazer isso, né? E aí cada associação, muitas vezes a gente usa as associações para isso, então é bem comum a gente trabalhar iniciativas conjuntas. Claro, uma associação ela não vai, de certa forma, limitar a minha atuação enquanto empresa. Se eu, enquanto empresa, achar que eu tenho que dar determinada formação, eu tenho toda a liberdade como empreendedor de fazer isso. Mas ela pode me fortalecer se eu achar que aquilo que eu quero realizar, eu posso realizar com mais alguém. Então, sim, de certa forma, a gente tem buscado criar essas iniciativas para suprir algumas dessas lacunas. Principalmente essas das soft skills. Porque a da hard skills é muito particular, às vezes, de uma empresa ou de outra, e o mercado também tem bastante gente fornecendo isso. Mas iniciativas que envolvam essa questão de resolução de problemas, de liderança, de trabalhar com equipe, a gente tem trabalhado formações pontuais. Você finaliza ali o seu texto da sua dissertação com algumas recomendações, né, para melhorias nesse cenário, né? Gostaria de destacar alguma delas que você considera mais importante? Bom, o que eu observei, né? Óbvio é isso. Primeiro essa aproximação entre as empresas de base tecnológica com as iniciativas de formação, com as instituições de ensino. Então, a partir da minha dissertação e da pesquisa, eu entendo que a gente tem que encurtar ainda mais esse caminho. A gente sabe que algumas têm já as trilhas abertas para isso, mas eu acho que dá para ir além disso. Mas um dos pontos principais das recomendações, e aí uma das coisas que eu senti, é que a gente tem pouco estudo disso. Quer dizer, eu fiz esse levantamento e na região, e mesmo fazendo outras pesquisas de outros pesquisadores, eu não encontrei nada aprofundado, pelo menos aqui na nossa região. Eu até encontrei de outras regiões, mas não na mesma linha. E assim, a gente fez um levantamento agora, pontual, do universo recente, né? Mas a recomendação é que talvez algum outro pesquisador ou que a gente possa refazer isso daqui a... beleza, a gente tem uma previsão de necessidade de profissionais de 100 mil vagas, que eu falei, para 2027. Então, se a gente tem que, talvez lá em 2027 ou 2026, começar a olhar para isso de novo e ver se aumentou o número de oferta, diminuiu, ouvir novamente os profissionais, entenderem se essas soft skills, de certa forma, não só os profissionais, mas as empresas, elas estão mudando, ou a gente está estagnado e continua enxergando que tem essa dor, mas não está fazendo nada. Bom, no programa de hoje nós conversamos com o pesquisador Sandro Alencar Fernandes, que é mestre em desenvolvimento regional. Muito obrigada pela tua presença aqui hoje, Sandro. Obrigado, eu que agradeço aí, espero que quem assistir aí possa contribuir de certa forma, né? Nos procure, é fácil nos encontrar, só procurar Sandro Alencar Fernandes no Google vai me achar. E quiser trocar mais experiências, enfim, a gente está à disposição. Agradeço aí a vocês pela oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre a minha pesquisa e, mais do que isso, sobre formação de capital humano, sobre empresas de base tecnológica, que é algo que eu vejo que a gente ainda vai voltar a falar. A gente agradece também a você pela sua companhia e te convida a acompanhar as outras edições do FURB Pesquisa, todas disponíveis no canal da FURB no YouTube. O programa de hoje termina aqui. Até a próxima!